Olá pessoal, essa é a nossa quarta aula no que se refere ao processo de limpeza, lavagem e esterilização dos materiais de laboratório. Então nós vamos ver aqui nesta aula como fazer o processo de limpeza, lavagem, esterilização e até mesmo a guarda desses materiais. Todos os materiais devem ser imediatamente lavados após o seu uso, com água corrente e com o uso de detergente líquido. Recomenda-se que no processo de lavagem seja realizado com o uso de luvas, preferencialmente neoprene ou PVC, com superfície externa antiderrapante. É necessário que ela seja antiderrapante, pessoal, porque no processo de lavagem, como eu disse anteriormente, de limpeza desse material, é onde ocorre a maioria dos acidentes. Quando você vai fazer a lavagem do material, acaba caindo, escorregando. Então a luva antiderrapante ela é para garantir que este material você vai mantê-lo em cuidado, ou seja, que você não vai quebrá-lo, então ele ajuda, auxilia para que você não tenha perca de material e não tenha mais gastos com os materiais. Como eu disse anteriormente, alguns dos nossos materiais de laboratório costuma ser muito caro, então a gente tem que ter um cuidado maior, até mesmo para que a gente não fique sem esse material e atrapalhe o andamento das nossas análises, né? O cuidado durante esse processo é essencial, pois muitas peças são caras e algumas de dificuldade de obtenção no mercado. Além de serem caras, tem algumas peças que elas não são produzidas no Brasil, ou nós temos dificuldade em acesso a essas peças, a esses materiais no Brasil. Então é necessário que a gente tenha bastante cuidado mesmo. Assim nós devemos ao máximo evitar rachaduras ou quebra, que costumam ocorrer mais frequente durante o procedimento de lavagem. Dependendo da aplicação ou do uso do material, alguns itens de laboratório também devem passar pelo processo de esterilização. Assim, após o término do uso de alguns itens, o auxiliar de laboratório deverá lavá-lo muito bem e levá-lo ao autoclave, equipamento utilizado para esterilizar itens por meio de calor úmido sob pressão a 120 graus por 20 minutos. Ou seja, pessoal, além da gente fazer o processo de lavagem deste material, muitos materiais que a gente utiliza para análise, principalmente análise microbiológica, análise de micro-organismo, a gente costuma fazer a esterilização deste material. O processo de esterilização mais comum é feito pelo autoclave. O que é o autoclave, pessoal? O autoclave, imagina aquela máquina de lavar louça. É parecido com aquilo, só que ela não possui, ela funciona sob pressão com calor úmido. Então a gente costuma colocar 120 graus por 20 minutos as peças dentro do autoclave, para que elas saiam esterilizadas. Agora uma questão aqui, né, para que a gente possa responder. Assinale a alternativa que contém o motivo pelo qual algumas vidrarias, como pipetas ou provetas, não podem ser submetidas ao aquecimento. Então, pessoal, lembrando que a gente costuma fazer a esterilização dos materiais em laboratório por autoclave. Porém, alguns materiais que a gente utiliza em laboratório jamais deve ser levado a aquecimento, tanto no bico de Bunsen quanto no autoclave ou qualquer tipo de aquecimento. E nesta pergunta, ele está perguntando isso, para você assinalar a alternativa que contém o motivo pelo qual as vidrarias não podem ser levadas a aquecimento. Questão A. Porque não há necessidade de aquecer qualquer substância na rotina de laboratório. Pessoal, essa resposta é falsa. Por que ela é falsa? Porque há necessidade sim de aquecer substâncias na rotina de laboratório. Vamos supor que a gente vai fazer aí uma destilação de água com sal. A gente vai fazer em aquecimento. Então a gente vai aquecer, vai evaporar a água e vai ficar ali com NaCl. Então a gente está utilizando o aquecimento em substância. Então a questão A, falsa. A opção B. Porque o aquecimento elimina as marcações de volume presentes nas pipetas e provetas. Pessoal, o aquecimento ele pode até eliminar, mas não é verdadeira essa resposta. Por que não é verdadeira? Porque essa resposta nem todo material, assim, a importância nossa não é perder a marcação, é perder a eficiência desse material.
Então a resposta C, porque tais vidrarias não consideradas de maior precisão e quando aquecidas podem se dilatar e assim perder a acurácia de medição de volume. Ou seja, pessoal, porque tais vidrarias consideradas de maior precisão, as pipetas, as provetas, a bureta, são equipamentos que a gente considera de maior precisão. Então, quando elas aquecidas, elas vão dilatar. Por que elas vão dilatar? Porque o material de vidro, ele ocorre uma dilatação dentro de uma devida temperatura, assim como todos os materiais na face da Terra. Dependendo da temperatura, aquele material ele vai ter uma dilatação térmica, né? Que a gente acaba estudando isso na escola, como dilatação térmica, calor latente, calor específico. Então, pessoal, a resposta C, ela é a mais correta por enquanto que a gente encontrou aqui, porque as vidrarias vão ter uma dilatação térmica. Essa dilatação ela vai ter irregularidade na medição de volume. Por que, Wellington? Porque imagina um copo, ele dilatando, o volume interno dele vai aumentar. Então a gente não vai ter aí uma precisão, uma exatidão. O técnico não vai ter precisão na sua análise e o material não tem uma exatidão, né? E é bom, pessoal, eu vou lembrar isso de novo, já falei em vídeos anteriores, mas eu vou bater na mesma tecla porque isso tem que ficar bem separado na cabecinha da gente. O que? A diferença de exatidão e a diferença de precisão. Precisão é do técnico, exatidão é do material ou equipamento. A gente tem que ter isso na cabeça, já falei várias vezes e vou continuar falando até a última videoaula que eu passar. É necessário que a gente saiba porque muitas pegadinhas de concurso é em relação à precisão e exatidão. Ele vai te perguntar se um material ele tem precisão ou se o técnico tem exatidão. Então está errado. A gente tem que ter em mente que precisão é do técnico e exatidão é do equipamento. E vou falar por que isso novamente. A precisão do técnico é em fazer, ele tem que ser preciso. A exatidão é porque o ser humano já criou um equipamento, um determinado material, que ele é exato para aquilo que vai ser feito. Então a gente tem que ter isso na cabeça, bem separado. Vamos passar para a próxima opção. D. Porque se quebrariam com muita facilidade. Descartado, né, pessoal? É falso. E. Porque tais vidrarias só podem ser constituídas de plástico e o mesmo não pode ser submetido a aquecimento. Falso, né, pessoal? Como eu disse, o nosso material ele pode, principalmente aqui, ó, tais vidrarias. Se já está falando que é tais vidrarias, já não é plástico, né? É vidro. Então, assim, já torna a questão a opção falsa. Vamos lá, pessoal, continuando. Preparo de solução. O preparo de solução e cálculos de medição e reagentes. O uso de soluções como composições, concentração específica é de suma importância na prática laboratorista, principalmente no que se refere à prática de atividades relacionadas à área química. Antes de passarmos ao aprendizado sobre os principais cálculos para a síntese de soluções, devemos entender alguns conceitos. Então, eu vou explicar alguns conceitos básicos para que a gente possa conseguir fazer com precisão todos os cálculos da área química, tá? Dados de conceito. Conceitua-se solução como sendo uma mistura unifásica ou homogênea de mais de um componente e na diluição de uma substância em outra. A que se dissolve é o soluto. E o meio de dissolução é o solvente. As soluções são obtidas para qualquer um dos três estados de matéria: sólido, líquido ou gasoso. Pessoal, é necessário que a gente tenha esse conceito em mente. O que conceitua-se solução? Solução como sendo uma mistura unifásica ou homogênea. O que é uma solução unifásica? Ela possui uma fase só. E todos os elementos que se constituem nessa mistura, eles estão, de certa forma, diluídos ou dissolvidos nessa solução, em qual você não consegue aí, distinguir um do outro, tá? A dissolução de uma substância em outra, a que se dissolve, é o soluto.
Então, pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem um copo d'água e tem um pote de sal. A gente vai fazer uma solução de cloreto de sódio, tá? Então, essa solução que a gente vai fazer, o sal, ele vai ser o soluto. Ah, Wellington, mas por que o sal é o soluto? Porque o sal, o NaCl, a gente vai diluí-lo na água. Então, uma quantidade determinada da água, que vai ser o meu solvente, e o soluto vai ser o sal, o NaCl. As soluções são obtidas para qualquer um dos 3 estados de matéria, tanto sólido, líquido ou gasoso. Então, você pode ter aí soluções para qualquer tipo de estado, sólido, líquido ou gasoso. Não vamos esquecer, hein, pessoal? A solução. Qualquer mistura gasosa é uma solução, porque qualquer mistura de gases é homogênea. Solução em estado sólido são conhecidas como as ligas metálicas. Entretanto, a maioria das soluções existe no estado líquido. Constitui-se pela dissolução de um líquido, sólido ou até mesmo um gás em uma substância líquida. Se essa solução, que a substância se dilui, for a água, tem-se uma solução aquosa. Já se essa solução na qual se dilui for uma outra substância, aí a gente vai chamá-la de substâncias. Tá? Diluída ou concentrada. Uma solução ela pode ser tanto diluída ou concentrada. Qual que é o conceito de diluída ou concentrada? Uma solução diluída é aquela que apresenta proporções relativas pequenas de soluto, enquanto uma solução concentrada apresenta proporções relativas maior de soluto. Já a concentração de uma solução se refere à quantidade de soluto presente em um dado volume de solução. É expressa mais comumente em molaridade. Expressa o número de mols de soluto presente em um dado volume de solução em litros. A molaridade relaciona o número de mols de soluto à massa em quilogramas de solvente. A normalidade expressa a relação entre o número de equivalente grama do soluto e o volume de solução em litros. Para entendimento melhor, pessoal, o que é molaridade? Molaridade é igual a massa de soluto dividida pela massa molar vezes o volume de solução. A massa que a gente vai expressar de soluto ela é em grama. O volume de solução ele é em litro. A molaridade ela relaciona o número de mols. Por exemplo, 0,2 mols de soluto à massa em quilogramas de solvente. Ou seja, em quilo de volume. O volume a gente vai tratar ele em quilo, o solvente. A normalidade ela expressa a relação entre o número de equivalente grama de soluto e o volume em litros. Ou seja, a gente tem aqui a relação do número de equivalente grama do soluto e o volume em litros. Contudo, existem ainda outros métodos para definir a concentração de uma solução, como veremos nessa tabela abaixo. O sistema, a gente também utiliza percentual, ou eu costumo, pessoal, ver muito em livros, principalmente em concurso, eles não utilizam muito percentual, eles não costumam colocar o sistema percentual, eles costumam chamar em título, partes por milhão, ppm, PPT, e tem vários outros nomes, mas eu vou mostrar aqui como percentual. Mas tenta também lembrar desse percentual como título, porque ele pode vir, muitas questões ela vem no lugar de percentual, ela vem título. Título em massa. Então se você ver isso, você vai lembrar, é percentual, tá? Partes por 100, partes por milhão. Então é a quantidade de solução dividida pela quantidade de volume. A quantidade de soluto dividido pela quantas partes a gente tem. Por exemplo, a água na água a gente tem oxigênio e hidrogênio. Eu estou dando um exemplo, viu, gente? Mas não é bem isso. Vamos lá colocar... Não, deixa eu vir num exemplo mais fácil. NaCl e água. Vamos supor que eu estou colocando uma quantidade de soluto e uma quantidade de água. Então eu vou expressar percentual ou título a quantidade em porcentagem. Os dois juntos eu tenho 100%, correto?
E se eu tenho uma quantidade X de soluto para uma quantidade Y de solução, então essa quantidade X mais Y somando tem que dar 100%. Então a gente vai desmembrar, por exemplo, 30% de soluto mais 70% de solução. Então ela é expressa dessa forma. A molaridade, mols por litro, como a gente passou no slide anterior, é o número de mols de soluto dividido pelo volume de solução. Tá, pessoal? Não podemos nos esquecer aqui que a molaridade, ela tem também aqui a massa molar, tá? A normalidade é o número de equivalente gramas de soluto dividido pelo volume de solução. A fração molar, pessoal, é o número de mols componente dividido pelo número total de mols dos componentes. Então a gente utiliza muito a fração molar em físico-química. Acredito que nessa prova não venha cair fração molar, mas caso venha cair fração molar, é só a gente lembrar que ele é bem parecido com o percentual, que é a quantidade de mols de componente dividido pelo total de mols na solução de componentes, né? O preparo de uma solução, pessoal. O preparo de uma solução exige atenção a alguns passos, quais sejam o cálculo da quantidade de soluto a ser utilizada, a medição desse soluto, a sua diluição no meio solvente e a homogeneização, seguida de armazenagem. Para a etapa de cálculos, nos focaremos naquilo que é mais relevante, tá? O cálculo de molaridade, a grandeza mais frequentemente utilizada para definir a concentração das soluções, é definido como: molaridade é a massa de soluto dividido pela massa molar vezes o volume de solução. Pessoal, eu vou repetir muito essa fórmula. Por que a gente vai repetir muito? Porque é o que a gente mais utiliza dentro de um laboratório. É a concentração em molaridade. Os cálculos mais usados. Equação 1. Cálculo de molaridade de uma solução, que é a massa de soluto utilizada na preparação, peso molecular de soluto utilizado, ou seja, PM é igual ao peso molecular de soluto utilizado. Volume do soluto em litros, o cálculo mais comumente empregado para nos orientar na diluição de uma solução é o que relaciona a molaridade e o volume de duas soluções, da solução concentrada e da solução de concentração que queremos obter. Assim segue a concentração molar vezes o volume é igual a concentração molar vezes o volume. Pessoal, essa fórmula ela é muito simples e eu gosto muito de utilizá-la. Por quê, pessoal? Eu acho que ela, além dela ser simples, fácil de você decorar, o esquema dela, que é molaridade 1 vezes volume 1 é igual a molaridade 2 vezes volume 2. Cai muitas questões pedindo para a gente fazer diluição. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma solução concentrada a 2 mols por litro. Uma solução concentrada foi obtida um frasco 2 mols por litro. E no laboratório, a gente utiliza essa solução a 1 mol por litro. Então ele vai perguntar para você, qual a quantidade de volume de solução concentrada que eu preciso para fazer a solução diluída a 1 mol por litro. Então você vai colocar aqui, na molaridade 1, você coloca a solução concentrada, a concentração da solução concentrada, que é 2 mols por litro. Já aqui no volume, você coloca o volume da solução, que é 1 litro. Ou, na verdade, a gente está querendo descobrir qual que é o volume de solução concentrada que a gente vai utilizar. Então, ele fica em branco, tá, pessoal? Fica V1, que é igual a massa, a concentração da solução que a gente quer preparar, que é a 1 mol, e o volume dela, que é 1 litro. Então, 1 vezes 1 litro vai ser 1. Aí, aqui a gente vai fazer molaridade 1, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 1 dividido por 0,2 por 2 mols, eu tenho 0,1
Então, aí só continuar os cálculos, pessoal. Eu estou sem calculadora, não estou calculando aqui, mas só para vocês entenderem. Então, eu acho que é a forma mais fácil da gente calcular uma diluição. Aqui a gente coloca a concentração da solução concentrada, o volume fica em branco, aqui a concentração da solução que a gente quer fazer e aqui o volume total de solução que a gente quer fazer. Eu quero fazer 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 10 litros, 50 litros, não importa, pessoal. Aqui é a quantidade de litro que você quer fazer. E aqui você deixa V1 mesmo, para que você possa saber a quantidade de solução concentrada que você vai misturar na solução para diluir. Beleza? A equação 2. A equação que se expressa a relação de concentração entre duas soluções, utilizada como subsídio para a diluição de uma solução. M1 é a molaridade de solução concentrada. V1 é o volume de solução concentrada. M2 é a molaridade de solução diluída e V2 o volume da solução diluída. Para o preparo das soluções, os materiais mais frequentemente utilizados são a balança, os balões volumétricos ou beckers, itens nos quais se prepara a diluição, espátula para manipular o reagente e proveta para a medição do solvente. Então, frequentemente a gente utiliza esses materiais. A balança a gente utiliza para pesar nosso soluto, o balão volumétrico para colocar nosso solvente e o soluto e misturar os dois, tanto o balão volumétrico ou o becker, tá? Que a gente pode colocar os dois juntos para misturar, diluir, homogeneizar. A espátula para transferir a quantidade de soluto para um recipiente para pesar na balança. E as provetas para a medição do nosso solvente. Atenção aos reagentes, pessoal. Os reagentes a serem utilizados irão depender da natureza da solução preparadas. É consenso que na rotina de laboratorial não podem faltar soluções tampão, solução ácidas e básicas, soluções salinas, soluções fisiológicas e corantes. Assim, para o preparo dessas soluções, os reagentes mais utilizados são água destilada, dependendo do grau de esterilidade requerido da solução, deve-se utilizar água deionizada, hidróxido de sódio, ácido cítrico, cloreto de sódio, álcool, ácido acético, ácido clorídrico, fosfato de sódio monobásico, fosfato de sódio bibásico e os corantes a serem diluídos. Água que passa por processo de purificação específico, visando a remoção de íons presentes na mesma. Então, essa água aqui deionizada, só explicando para vocês o que ela significa, é uma água que passa por um processo de purificação específico, visando a remoção dos íons presentes na água. É considerada água com elevado grau de pureza, daí sua preferencial utilização na rotina laboratorial. Seu uso dificulta ou inviabiliza a contaminação dos experimentos. Pessoal, além disso, a gente costuma utilizar muito água destilada no laboratório após a lavagem de material. Por quê? Para evitar a contaminação desses materiais, desses recipientes. Então, além da gente lavar em água corrente 3 vezes, com detergente, enxaguar 3 vezes, a gente costuma dar umas 2, 3 enxaguadas com água destilada para garantir que este material ele não vai ter contaminação. E o processo de purificação, né, de desionização da água, ele é um processo no qual é feito para garantir, assim, porque para garantir que a gente não vai ter contaminação mesmo, a gente vai ter uma água mais pura para trabalhar. Pessoal, este é um dos assuntos que mais pega, né? O pessoal costuma ter dificuldade para calcular pH por causa do log. Então aqui eu trouxe esse slide, vou tentar explicar, vai ficar bem mais tranquilo, bem mais fácil de vocês entenderem a questão de pH de logaritmo, tá? Porque o que a gente vai utilizar logaritmo aqui é só para saber realmente a concentração de hidrogênio para calcular o nosso pH, tá? Então pH, o que é pH? É o log negativo na base 10 da concentração molar de íons hidrogênio.
Qual que é a forma de pH? pH é menos log na base 10 de H+. Então a gente sempre vai utilizar essa fórmula. pH é igual a menos log na base 10 de H+. Tá? Então vou mostrar um exemplo de um cálculo de pH. Se eu tenho aqui, ó, H+ é igual a 10 a menos 7, se eu falar para você, o meu potencial hidrogênio nessa solução é 10 elevado a menos 7. Qual que é o pH dessa solução? Como que eu vou fazer isso, Wellington? Pelo amor de Deus. Gente, cata a formulazinha aqui, ó. No lugar do H+, coloca 10 elevado a menos 7. Então, a gente cata a fórmula, copia ela. No lugar do H+, aqui dentro do conchete, a gente vai colocar 10 elevado a menos 7. Pessoal, observa aqui, ó, que o pH menos log na base 10 é a mesma coisa que se eu cortar aqui, ó, o 10. Se eu cortar esse 10 e esse log na base 10, eu vou ficar com menos 7, certo? Menos e menos é mais. Então, menos e menos sendo mais, eu vou ficar com pH 7. Então, a redução do pH reduz também a quantidade de bactérias. Então, a gente tem que saber aí, pessoal, a gente tem que frisar isso. Essa observação eu coloquei porque eu achei algumas questões da banca mesmo da Consulpan anteriores, algumas questões anteriores, de provas anteriores, que ela vem falando, ó, pH 3, há bactérias nessa solução? Então a gente tem que saber que a redução do pH reduz também a quantidade de bactérias. Então se ele fala ali, ó, nós temos aí uma quantidade X de bactérias num pH 8, 9, meio alcalino. Então se eu abaixar esse pH para um meio ácido, 4, 5, 3, o que vai acontecer, pessoal? Eu abaixando o pH, eu estou reduzindo a quantidade de bactérias na solução. Então acho que fica bem fácil aqui, ó, com a fórmula. Você corta, pessoal, corta mesmo, log 10 e 10. Cortou os dois, você vai ter menos e menos 7, pH 7. Tranquilo, pessoal. Na titulação. Primeiro, pessoal, por que a gente faz a titulação e o que é titulação? A gente vai estudar esses conceitos básicos. As titulações compreendem um método químico relacionado à área química analítica. Nessas áreas, os métodos, instrumentos e estratégias são aplicados na obtenção de informação acerca da composição da matéria no espaço e no tempo. Wellington, eu não estou entendendo mais nada. Pessoal, a titulação ela é utilizada no método químico relacionado a que área? A área analítica. Ponto. Entendemos que ela é da área analítica. Nessa área, os métodos, instrumentos e estratégias são aplicados na obtenção de informação acerca da composição da matéria. Então, o que a gente está querendo saber? A gente está querendo saber a respeito da composição da matéria. O quanto ela tem, o que é. Então, é isso que a gente está tentando descobrir. Em relação a isso, dois aspectos são primordiais. A identificação das espécies químicas presentes no conteúdo em análise e a determinação das quantidades relativas a cada uma dessas espécies. Então, pessoal, o que eu disse, a gente está tentando descobrir, identificar qual espécie que a gente está utilizando e a quantidade dessa espécie dentro dessa solução. Em química, os métodos ditos volumétricos são procedimentos quantitativos que se baseiam na determinação da concentração de um dado elemento presente em uma amostra por meio de uma reação em solução com outro elemento de concentração conhecida, acompanhando-se as quantidades desse outro elemento adicionado ao primeiro. Em resumo, trata-se de determinar a concentração de um elemento presente em uma amostra a partir do volume ou massa. Se uma solução com concentração conhecida, solução padrão, que deve reagir à quantidade com a amostra em interesse, aí a gente tem uma solução problema. Tá, pessoal? Esses procedimentos volumétricos vêm sendo utilizados para a realização de análises quantitativas há mais de 200 anos e é considerado um método primário de análise, utilizado para validar muitos outros métodos ditos secundários. Nos séculos XVIII e séculos XIX, as análises químicas eram quase exclusivamente realizadas por meio de métodos volumétricos.
Esses procedimentos volumétricos vêm sendo utilizados para a realização de análises quantitativas há mais de 200 anos e é considerado um método primário de análise. Então, pessoal, é um método primário. Eu acabei colocando 2 vezes o mesmo texto, porque a gente tem que saber há quanto tempo que existe essa técnica. É interessante a gente saber. Por quê? Porque são os meios que a gente mais utiliza, são as práticas que a gente mais faz no laboratório. Então a gente tem que ter noção do que é a análise química, para que ela é, há quanto tempo que ela já existe, e a gente acaba entendendo melhor que para cada processo de análise a gente tem como melhorar esse processo. Então você tem como criar métodos de análise, e em alguns métodos eles funcionam muito bem para uma análise. Porém, devido a algum produto, algum experimento específico que você queira analisar, às vezes aquele método ele não é aplicável. Ele não sendo aplicável, o que acontece? Você é obrigado a fazer um novo método, a criar um método que seja específico para aquele produto, para aquele experimento, para aquela análise que você quer fazer. Então, costuma acontecer muito isso hoje dentro das indústrias. Contudo, em outras titulações que não envolvam um ácido e uma base, podem também ocorrer reações de complexão, precipitação e oxidação e redução. Em processo de titulação ácido-base, mais especificamente, ocorre uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Wellington, como assim? Olha, ácido mais base vai ser sempre sal e água. Ou seja, a equação demonstrativa do reagente e produtos em uma reação de neutralização. Então, num processo de titulação ácido-base, a gente está utilizando um ácido e uma base. E quando a gente utiliza o ácido e a base, a gente vai ter uma reação envolvida nesse processo, no qual o ácido mais a base vai reagir formando sal e água. Para facilitar o nosso estudo, vamos focar no estudo das titulações ácido-base, mais comumente empregadas na rotina de trabalho de auxiliar de laboratório. Na volumetria ácido-base, o titulante normalmente é uma base forte, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. A gente costuma utilizar essa base forte, ou um ácido forte, ácido clorídrico, ácido sulfúrico. O ponto final ou de equivalência dessa titulação, em geral, é obtido por meio de indicação visuais, métodos colorimétrico. O que é esse método colorimétrico, pessoal? A gente vai colocar indicadores dentro da nossa solução, na qual a gente vai observar através da mudança de cor. Quando a nossa solução, no processo de titulação, a gente está lá adicionando hidróxido de sódio dentro de uma solução que a gente não sabe o que é. E quando ela alterar a sua cor, automaticamente ali a gente já sabe que é o ponto de viragem, devido a esse indicador que a gente coloca. Normalmente a gente costuma utilizar fenolftaleína, entre alguns outros indicadores na área laboratorial, mas a gente sempre costuma colocar um indicador para ver a hora que tem a viragem, o método colorimétrico, né? Ou por métodos instrumentais, como o potenciométrico. Também é utilizado o potenciométrico, que você vai medir lá o pH da solução e você tem aí uma exatidão, né, do equipamento maior e saber em que pH, em que meio que se encontra essa solução. Conceitua-se o ponto de equivalência como sendo o momento da titulação, em que a relação entre o número de mols do titulante e o número de mols do titulado se iguala àquela prevista por meio da reação estequiométrica. Ou seja, pessoal, se a gente tem uma reação que ela é estequiométrica, o que é estequiométrica? Para 1 mol de hidróxido de sódio, eu vou utilizar 1 mol de uma outra determinada solução. Então, aí a gente vai conseguir, pela medida, pela quantidade de hidróxido de sódio, base forte ou ácido que a gente está titulando, a gente consegue saber o volume, a quantidade que a gente tem na outra solução.
Vou ficando por aqui, pessoal, e até a próxima aula. Muito obrigado pela atenção.